Fala, torcedor tricolor, fala Jason, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, vitória importantíssima no Sul. São Paulo venceu o Internacional 2-1, gols de Arboleda e Bobadilha. No finalzinho aí, o juizão conseguiu arranjar esse pênalti aí. O juizão não, né? O VAR chamou o juiz aí, influenciou na decisão e o, o Internacional diminuiu, mas isso não diminui, não abafa o trabalho muito bem feito que o São Paulo com o Crespo vem fazendo. São 5 vitórias seguidas. Nesse intervalo aí, no mês de julho, o São Paulo perdeu só o primeiro jogo, que foi contra o Flamengo, empatou com o Bragantino fora de casa, depois venceu aí Corinthians, venceu Juventude, venceu Fluminense, venceu Atlético Paranaense e agora venceu o Internacional. O São Paulo, dentro desse mês, né, dentro desse retorno do Campeonato Brasileiro, o São Paulo vem com uma performance que não perde para nenhum time. O São Paulo hoje tem a melhor campanha pós Copa do Mundo de Clubes, né? Tô dando uma olhada aqui na classificação só para ter certeza disso. Hoje o São Paulo, com essa vitória, se coloca na oitava posição, né, no meio de tabela. Literalmente o São Paulo se afasta da parte de baixo. Então, para quem achava que o São Paulo ia brigar contra o rebaixamento, muita calma nessa hora. São Paulo nunca teve time para estar lá embaixo, tá? Não acho que o São Paulo tenha time para ser campeão brasileiro, mas o São Paulo tem time para se classificar para umas quartas de finais da Copa do Brasil, que é o próximo jogo, e esse resultado de hoje favorece no desempenho do time no jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense, tá? No jogo de quarta-feira que vem, o São Paulo entra vencendo, né? O São Paulo precisa de um empate, mas o jogo vai ser na casa do Atlético, então o estádio vai estar lotado, vai ser um negócio muito maluco. Vai ser um jogo muito difícil. Mas como o São Paulo venceu hoje o Internacional fora de casa, o São Paulo pode também conseguir um resultado positivo lá, né? Tudo indica que o São Paulo vai passar, porque o São Paulo vem vencendo adversários complicados e vem mostrando superioridade contra esses adversários, tá? Vamos olhar os números do jogo de hoje. Chute a gol 4-4. São Paulo teve 4 chutes a gols. O Internacional teve 4, só que o São Paulo fez os 2 gols, né? Finalizações, o São Paulo teve 9 finalizações. Quantos cruzamentos o São Paulo teve? Deixa eu dar uma olhada aqui. O São Paulo teve 5 cruzamentos. Enfim, o São Paulo ele tá jogando bola, né? E aí mesmo fora de casa, o São Paulo está conseguindo ser organizado. E isso projeta coisas boas. Então o torcedor ele fica empolgado. Ainda mais antes de um jogo complicado, né? Que é o jogo de volta da Copa do Brasil. Imagina se o São Paulo tivesse perdido. Então os jogadores vão entrar com mais confiança. Pô, vencemos o Inter, agora a gente vai jogar contra o Atlético Paranaense. Se a gente jogar da mesma forma, a gente pode vencer. A gente não necessariamente precisa empatar, jogar pelo empate. E aí o São Paulo vem se consolidando, né? O São Paulo vem mostrando que o time está crescendo nesse momento do campeonato, né? Tá chegando na metade do campeonato brasileiro e começa a olhar para cima. E a gente fica nessa empolgação. E falando individualmente dos jogadores, né, do jogo em si de hoje, o Rafael fez uma grande partida, né? O Rafael ele conseguiu fazer algumas defesas importantes, mostrando que confirmando aquele velho ditado que um bom time começa sempre com um bom goleiro, né? O primeiro lance perigoso do jogo foi uma defesa que ele fez, depois
O atacante, um outro atacante saiu cara a cara com ele saiu defendendo ali, atacando o atacante, o goleiro atacando o atacante, olha só. E ele conseguiu defender muito bem a meta São Paulina. No pênalti não tinha muito o que fazer, ele escolheu o canto errado, mas não comprometeu porque não tomou mais gols, né? É, os zagueiros nossos, o Arboleda foi eleito o melhor em campo, né? Ele fez o gol. O Ferrarese jogou muito bem, muito tranquilo ali. O Sabino também. Foi um jogo muito pegado, né? Primeiro tempo tinha muita falta, um jogo muito picado, um jogo até que o primeiro tempo assim foi um jogo até difícil de assistir, mas é característico ser um jogo pegado quando a gente joga contra times gaúcho, né? O Internacional, o Grêmio, toda vez que o São Paulo, né, ou qualquer adversário vai jogar no Sul, é um jogo picado, é um jogo de muitas faltas, sem muito espaço. É característico da região esse tipo de jogo. O meio de campo nosso também sofreu um pouco, e talvez por isso que o Rodriguinho não jogou, porque o Rodriguinho ele é um jogador mais leve, é um futebol mais técnico. E o Crespo ele achou melhor começar o jogo com os dois volantes, né, que hoje são os dois volantes titulares absolutos do time, que é o Bobadilha e o Marco Antônio, e ele começou com o Alisson ali no meio. O Alisson, antes de vir para o São Paulo, jogou algumas temporadas no Grêmio, então está acostumado com esse jogo mais pegado. Hoje eu não achei que o Alisson jogou bem, tá? Mas talvez eu até tava no meio da partida ali, eu tava questionando, querendo a entrada do Rodriguinho, mas depois eu parei para analisar, eu falei, cara, esse jogo é muito pegado. Todo jogador que pegava a bola tinha alguém chegando ali batendo. Então era um jogo, hoje era um jogo para jogadores mais cascudos, né? Jogadores mais com mais experiência. Tanto que na substituição para o meio de campo, ele colocou o Luan, que é um jogador mais forte, o Pablo Maia, que é um jogador também de marcação, enfim, o Crespo, ele vem fazendo um trabalho muito interessante, então ele está conseguindo observar todos esses detalhes e não é à toa que o São Paulo vem vencendo, né? Vem de 5 vitórias seguidas, não é fácil, né? Se a gente olhar a tabela aí, os adversários, nenhum outro time no Brasil conseguiu 5 vitórias seguidas depois da Copa do Mundo de Clubes, né? Depois da parada. Então isso só concretiza o belo trabalho que o Crespo vem fazendo com a equipe do São Paulo. E aí encerrando a performance individual dos jogadores, a gente teve a ótima partida do Enzo Dias, o Enzo Dias que foi quem deu assistência para o gol do Arboleda, o Enzo Dias também participou muito das bolas paradas, sempre atacando muito bem. O Cedric é aquele lateral, né, aquele ala que não é aquele cara que tem a profundidade como a sua principal característica, mas ele compõe, marcou, e ele foi bem, na minha opinião ele foi muito bem. O André Silva não teve muita oportunidade, até mesmo o Luciano, porque era um jogo muito picado. A primeira finalização do São Paulo foi eu não me lembro se no primeiro tempo o São Paulo chegou a finalizar, mas assim, não foi um jogo de muitas finalizações, mas as que teve, o São Paulo foi muito assertivo, né? Foi cirúrgico. Teve finalização, chutou no gol, foi gol, e isso é o que define a partida, né? Então, assim, o São Paulo conseguiu um ótimo resultado esse que prepara o time da melhor maneira para enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa e deixa o torcedor esperançoso de que o São Paulo vai se classificar e vai continuar essa fase de vitórias. Tá bom, pessoal? E aí, o que você achou da performance do Tricolor? Comenta aqui, tá? E se você não for inscrito no canal, se inscreva, que toda semana a gente vai estar tentando gerar conteúdos sobre o nosso time. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.